Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós daremos continuidade ao nosso estudo guiado. Estamos na quinta semana, onde durante todo esse trimestre nós estamos estudando sobre o Evangelho de Marcos. E os estudos que já passaram, eu confirmo a você que me surpreenderam muito. Falaram muito ao meu coração. E eu espero que também tenham falado ao coração de vocês, pois foram verdades maravilhosas, verdades que nos abençoaram. E eu creio que não será diferente, nem hoje, nem nos próximos estudos que iremos ter acesso nos próximos dias. Bom, o intuito desse canal é simplesmente te auxiliar no estudo da palavra. Eu apenas quero ser uma bênção na sua vida, tá bom? Eu espero que assim seja. Mas antes da gente adentrar o estudo de hoje, que com certeza também vai ser uma bênção para nós, eu quero convidar você, que está junto a mim, a fechar seus olhos, para nós fazermos uma oração ao Senhor. Vamos orar juntos? Senhor Deus, que estás nos céus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais uma oportunidade de meditar na Tua palavra. Ela que tem sido a nossa fonte de vida, fonte de animação, aquela que tem proporcionado fé em cada um de nós. Pois a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Tua palavra. E é exatamente isso que nós estamos buscando nessa ocasião. Fala aos nossos corações. De grande modo, nós queremos te pedir a presença do Teu Santo Espírito. Ele que não apenas inspirou os escritores da Bíblia, mas também que atua em cada um de nós, nos convertendo a Ti e nos livrando do caminho errado. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo de hoje, segunda-feira, dia 29 de julho, é Ouvindo um sussurro acima de um grito. Eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao 20, que diz assim, ó. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerasenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos. Mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noites e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: Saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que os deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: Vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. Olha que história. Essa história ela fala bastante ao nosso coração, né? Porque os Gerasenos
era uma classe de judeus, podemos dizer assim, distante, né? Que estava distante dos princípios bíblicos, distante dos mandamentos do Senhor. Davi, como é que você sabe disso? Basta ver como era que o povo se encontrava. Você sabe que lá no livro de Levíticos fala que o porco é um animal imundo. E os judeus, eles não se aproximavam, nem cuidavam, nem criavam porcos. Os simples fatos dessa comunidade chamada Gerasenos estarem criando porcos em grande quantidade já mostrava o quão distante eles estavam dos preceitos bíblicos. E quando Jesus chega naquele local, cumprindo exatamente o que ele tinha dito no capítulo anterior aos discípulos, vamos para o outro lado, né? No meio do percurso houve a tempestade, que foi o estudo de ontem, e aí, ao atravessarem o Mar da Galileia, eles chegam nesse local onde haviam ali os Gerasenos. E assim que eles desembarcam, eles se encontram com uma situação, podemos dizer assim, bem atípica. Um homem possesso por um espírito imundo, endemoniado, vai até a presença de Jesus. E quando a gente lê, não foi que o espírito imundo levou ele até a presença de Jesus, mas sim um homem que estava lutando contra o espírito imundo. Aquele homem, quando viu Jesus, com certeza ele identificou que Jesus era uma pessoa diferente, um ser que poderia lhe ajudar. Afinal de contas, as pessoas daquele lugar não tinham, vamos dizer assim, propósito de lhe ajudar. De várias formas tentaram o aprisionar, tentaram manter distante, tentaram fugir da presença dele, deixando ele trancado em alguma espécie de prisão. Cadeados, correntes, tudo fizeram para manter aquela pessoa o mais distante possível, ou seja, de forma marginalizada pela sociedade. E Jesus, quando lida com aquela pessoa, ele não apenas vê uma pessoa que está sob o controle de espíritos satânicos. Ele vê ali a pessoa que estava sofrendo, a pessoa que estava pedindo socorro. Por isso que o tema da nossa lição hoje, do nosso estudo guiado, é ouvindo um sussurro, acima de um grito. Quem estava gritando eram os espíritos imundos. Qual era o propósito? Abafar os sussurros de socorro daquela pessoa que estava em cativeiro, em sofrimento, em trevas. E Jesus ouviu esse sussurro. Jesus ouviu o pedido de socorro. Eu separei aqui alguns pontos para nós fazermos algumas reflexões. E o primeiro ponto fala assim, se a noite anterior no lago foi inesquecível, a chegada aos Gerasenos na manhã seguinte também foi impressionante. A gente ontem meditou sobre o poder de Jesus sobre a natureza. Hoje a gente vai ver o poder de Jesus sobre os espíritos imundos, sobre as hostes satânicas. O outro ponto que eu destaquei aqui fala o seguinte, rompendo com todas as restrições, ele vivia nos túmulos e se feria com pedras. Ninguém podia prendê-lo. Então ele se encontrou com Jesus. As pessoas de várias formas tentaram prender a esse homem. Esse homem vivia em uma situação de pedido de socorro constante. O ato de se ferir, o ato de, vamos dizer assim, de se machucar, não era outra coisa do que apenas um pedido de socorro, de que não estava bem. Normalmente a gente vê pessoas que procuram atentar contra a própria vida e normalmente isso só demonstra o pedido de socorro que essas pessoas estão tentando falar e exprimir. E que muitas vezes não é visto, não é interpretado por nós e normalmente é ignorado, assim como acontecia com aquela pessoa. Um outro ponto que eu destaquei fala assim, quando o homem se aproximou de Jesus, prostrou-se diante dele. Interessante, né? O homem chegou até a presença de Jesus e se prostrou diante de Jesus. E aqui fala o seguinte, a palavra prostrou-se traduz o verbo grego proskineo, que geralmente é traduzido como adorar. Em outras palavras, o que aquele homem fez diante de Jesus foi, o adorou. Adorou o Senhor que poderia transformar a sua vida, que poderia salvar a vida dele, tirar daquela situação triste e terrível. Aparentemente, o homem reconheceu que Jesus era alguém que poderia ajudá-lo. Tantas pessoas
olham para a gente e às vezes vê na gente uma pessoa que pode nos ajudar. E talvez da forma como estão, venham até nós e a gente talvez não dê a ajuda devida por conta da aparência, por conta da condição que se encontram. Será que nós estamos sensíveis o suficiente para perceber o pedido de socorro, o pedido de ajuda que tantas pessoas podem fazer a cada um de nós? Ou será que nós estamos tratando essas pessoas como os gerasenos, tentando afastar, tentando aprisionar, tentando manter o mais distante possível, pois essa pessoa não está no seu juízo perfeito, não está da maneira como se espera pela sociedade. Um outro ponto que eu destaquei fala assim, mas quando abriu a boca, os demônios dentro dele gritaram para Jesus, que podia ouvir o pedido de ajuda sussurrando do homem acima dos gritos dos demônios. Jesus, a palavra de Deus fala que ele sonda os corações. Jesus sabe o que se passa em cada coração. Ele sabe quais são as nossas angústias, quais são os nossos anseios, quais são as nossas tristezas e o motivo dessas tristezas. Ele sabe tudo. Às vezes não é nem preciso a gente falar. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já a conhece toda. Naquele momento, o que saiu na boca daquele homem foi a voz dos demônios. Mas Jesus não deu ouvido às vozes dos demônios. Jesus ouviu a voz daquele homem que clamava, que sussurrava, que apelava pelo pedido de socorro. O outro ponto que eu destaquei fala assim, é incrível que os demônios sabiam quem é Jesus e sabiam que era impotente diante dele. Por isso imploraram 2 vezes, para fazer o que tinha pedido. Os demônios conheciam o poder que Jesus tinha sobre eles. Os demônios sabiam que eles eram impotentes diante do Filho de Deus, diante daquele que tem toda a autoridade, tanto no céu como na terra. E o pedido deles foi, nos manda para os porcos. Nos manda para os porcos. O outro ponto que eu destaquei fala assim, essa história tem 2 características predominantes. A primeira, está cheia de elementos relacionados à impureza ou contaminação cerimonial conforme a lei do Antigo Testamento. Como eu mencionei no início, o simples fato deles estarem criando porcos já mostravam que eles estavam em desacordo com os preceitos bíblicos. E outra, a questão dos túmulos, a questão do sangue e várias outras coisas que eram proibidas de acordo com as leis cerimoniais. E Jesus vê tudo isso e vê que, na verdade, aquele povo estava bastante distante da vontade de Deus. Outro ponto que eu deixei aqui fala assim, mas, em segundo lugar, sobressaindo-se aos diversos elementos de impureza, está a batalha entre os poderes do bem e as forças do mal. O que foi contemplado na história desse homem foi exatamente isso. Independente dessas pessoas estarem distantes dos preceitos de Deus, da lei de Deus, daquilo que Deus ordena, o que era mais, vamos dizer assim, gritante aos olhos de Jesus, era exatamente o conflito entre o bem e o mal que estava acontecendo na vida daquele homem. Ou seja, a vida daquela pessoa que estava sendo oprimida por Satanás era o alvo de mais importância para Jesus. O motivo pelo qual eu creio que Jesus permitiu que os demônios fossem para os porcos, mesmo sabendo que as intenções dos demônios não eram boas, era porque era para evidenciar qual era a situação daquele povo. A quem eles, vamos dizer assim, qual seria a reação daquele povo ao se depararem com as duas situações, a morte dos 2.000 porcos ou a libertação do cativeiro satânico daquele homem. Em que eles iriam, qual seria a reação deles? Eles iriam ficar tristes porque perderam 2.000 porcos? Ou eles iriam se alegrar porque a vida de uma pessoa foi salva? Isso é um alerta para mim e para você. Porque muitas vezes nós ficamos tristes com alguns prejuízos que talvez o evangelho possa causar. E aí,
quando na verdade nós deveríamos nos alegrar com a salvação da vida de pessoas, com o investimento que estamos fazendo na salvação de vida de pessoas. Os Gerasenos apresentam ali uma comunidade de pessoas que não está nem aí para os outros, que cada um cuide da sua vida, desde que não mexa na minha vida. E Jesus mostra que o alvo de mais importante não eram os bens materiais, não era as posses, não. O que tinha de mais importante naquele lugar eram as pessoas. E naquele dia, uma pessoa tinha alcançado graça diante de Deus, tinha sido alcançada por Jesus, tinha tido um momento com o Senhor. O último ponto que eu destaco fala o seguinte: aquele era um missionário improvável, mas ele tinha uma história incrível para contar. No final, após a rejeição a Jesus daquele povo, porque o povo pediu para que Jesus se retirasse de lá, e eu imagino que esse pedido tenha até sido num tom agressivo, porque eles ficaram tristes com a perca material, com a morte dos 2.000 porcos. Aquele homem pediu para continuar seguindo Jesus. E Jesus diz: não, meu amigo, você vai ficar. Você vai voltar para a sua família, você vai voltar para os seus parentes, para o seu local, para a sua terra. E você vai dar testemunho daquilo que aconteceu com você. Você vai falar aonde você estava, qual era o tipo de vida que você levava e o que foi que aconteceu com você após o encontro comigo. Essa vai ser o seu principal sermão. E a Bíblia fala que as pessoas, quando ouviram o testemunho daquele homem, se admiraram. Veja que vai haver situações em que talvez a palavra de Deus, ou seja, a Bíblia, não vai conseguir espaço, assim como aconteceu com Jesus naquele local. Mas o seu testemunho, provavelmente vai conseguir o espaço devido. E será pelo meu e o seu testemunho que nós iremos cativar, alcançar essas pessoas para o reino de Deus. Aquele homem, ele não tinha um belo sermão, talvez ele não soubesse cantar, talvez ele não tivesse os atributos de, vamos dizer assim, um grande missionário. Mas o seu testemunho foi o suficiente para que as pessoas que tivessem contato com ele se admirassem da pessoa de Jesus. Que você possamos aprender e refletir nessa história com esse olhar, de que sim, o nosso testemunho, aquilo que nós temos vivido acerca do Evangelho, o nosso relacionamento com Deus, tem poder e um poder significativo na vida das pessoas. E que pode ser a chave que vai abrir portas para o Evangelho de Deus. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Papai do céu continue falando aos nossos corações. E que nós possamos separar as coisas, saber priorizar, da mesma forma que o céu nos prioriza, no aspecto de que existem coisas muito mais importantes, a saber, vida de pessoas. E aquilo que for preciso ser feito para alcançar essas vidas, que a gente possa fazer, com um único propósito: alcançar o máximo possível de pessoas para o reino de Deus. Que o Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te traga aqui novamente amanhã, para mais uma vez nós termos o nosso encontro com Deus, o nosso estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.